Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Estamos atravessando aí o livro de Marcos, hein? Acharam? É exatamente do verso 1 ao 13. Essa passagem é conhecida como a transfiguração de Cristo. É bom prestar bastante atenção, manter a Bíblia aberta, porque esse é um texto que você conhece, mas a gente não escuta a exposição desse texto. E eu confesso a você que é a primeira vez que eu vou expor esse texto. Nunca tinha colocado, não. Então é Lucas capítulo 9, do verso 1 ao 13. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, Marcos capítulo 9, versículo 1 ao 13. Marcos capítulo 9, versículo 1 ao 13 é a continuação das nossas meditações aos domingos no livro de Marcos. Acharam? Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Algumas pessoas entenderam que Jesus ia voltar a segunda vez e que muitos iam estar vivos até a volta de Jesus. Não, é que Jesus estava anunciando essa transfiguração que ia acontecer. 6 dias depois, verso 2, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Os estudiosos da época dizem que esse monte é o Monte Tabor, quando você vai ali para o norte de Israel. Já passei lá em frente. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Verso 3 agora. A roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavanderia seria capaz de deixar. Verso 4. E os 3 discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João, os outros não foram não, como eu já disse aí, a leitura no verso 2. Os 3 discípulos viram Elias e Moisés. Só esclarecer aqui que Elias e Moisés representavam aqui a lei e os profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas foram os que falaram sobre Jesus. Então está na lei e nos profetas, né? Os profetas aqui incluem Salmos, tá? Jó. Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar, deixa eu marcar isso aqui. Bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer. Sabe quando a gente está tão alegre que começa a falar pataquada? Né? Já passou por isso? Você está numa êxtase, numa emoção tão grande, começa a falar coisa que não era para falar. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Outras traduções podem dizer deslumbrando, né? Logo depois, preste atenção nisso. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: olha só, este é meu filho amado, ou querido. A ele
Na minha tradução aqui, NTLH diz: escutem o que ele diz. Aí verso 8, aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Então isso aqui foi uma visão. Quais são as lições que nós vamos tirar nesse texto? Que esse texto nos ensina. Acabamos de ler uma visão que foi tida, igual a leitura que nós fizemos hoje do Ezequiel, capítulo 1, né? Era também uma visão da glória de Deus, uma visão da glória de Deus que o profeta está tendo ali, aquelas rodas, e vai para lá e vem para cá, aquilo ali, ele está vendo uma visão do trono, da glória de Deus. O profeta já estava no 36º ano do cativeiro do povo de Israel, lá na Babilônia, e teve aquela visão. Agora aqui eles estão tendo essa visão de Jesus glorificado. Vamos falar sobre isso. A primeira coisa que nos chama a atenção nesses versículos é a maravilhosa visão que eles nos mostram, que contém da glória que Cristo e o seu povo terão na sua segunda vinda. Presta atenção, vou repetir. A primeira lição que nós tiramos aqui desse texto, mas isso está no texto, não é uma invenção da minha cabeça, uma aplicação da minha cabeça, está no texto. Por que Jesus deu esse momento para os discípulos? Porque Jesus estava mostrando aqui a glória de Cristo e do seu povo na segunda vinda de Jesus, quando ele vier, como será glorioso. Os discípulos aqui tiveram a oportunidade de contemplar um pouco da glória futura, que vai ser comigo, com você, com a igreja, com o povo de Deus, quando Jesus vier. O outro lado da moeda será terrível, será de destruição, de juízo, de inferno, de gritaria, de morte, de sangue, de terror. Nós lemos aqui nas últimas semanas Lamentações de Jeremias. Eu li hoje, terminei hoje o livro de Lamentações de Jeremias. E o livro de Lamentações de Jeremias, ele mostra essa tragédia de Israel, de Judá, de Jerusalém, quando foi destruída em 586 a.C. pela Babilônia. Também a destruição dos anos 70, a cidade de Jerusalém foi destruída em 70 pelos romanos, foi semelhante. E o que você vê no livro de Jeremias? Jeremias lamentando e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, porque eu estou vendo as moças, está escrito isso no texto, que eu vi andando pelas ruas de Jerusalém, hoje estupradas e jogadas e mortas no chão, sem poderem ser enterradas. Eu vejo corpos de jovens rapazes no chão, sem poder ser enterrados. Eu vejo crianças gritando pelas ruas pela sua mamãe, pedindo comida, mas as suas mães estão mortas. Vejo mães querendo comer os seus filhos porque não tem o que comer. Por quê? Porque foi o dia do juízo, de destruição. Do outro lado da moeda, em que essa glória está reservada para o povo de Deus, na segunda vinda, do outro lado,
é a tragédia, é a miséria, é o choro, é a morte eterna, porque aí não vai ter mais jeito, aí não tem mais como se arrepender, não tem mais solução, que é a destruição, que é o juízo, para aqueles que rejeitaram, que se envergonharam de Jesus. E Jesus é o mais democrata dos democratas, porque aqui, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, é democracia, mas democracia para o meu pensamento, para o seu pensamento já não tem mais democracia. O meu pensamento tem que ter democracia para ele, mas para o pensamento do outro não tem democracia. A democracia é para mim. Democracia, meu irmão, você tem que ouvir. Cada um tem a sua liberdade de pensar o que quer. Aqui no Brasil hoje não, só é democracia se você pensar do jeito que a mídia quer, do jeito que eles querem. Estou discutindo aqui o que é certo ou errado, estou dizendo que democracia é isso. E Jesus é o mais democrata de todos. Ele lançou a salvação e não está brigando com ninguém para aceitá-la. Ele lançou a salvação. Está aqui, ó, quem quiser. Aí tem gente xingando ele, falando mal dele, e ele está lá, manda sol, manda chuva, faz a plantação crescer, gera emprego. Ah, mas não presta, nunca vou aceitá-lo, sou filho do diabo, sou do mundo, blasfema contra a Bíblia, contra Jesus, e ele não chega com raiva e faz, morreu, vai morrendo, não, ele é democrata, ele deixa, mas um dia, vai chegar a hora dele manifestar a sua glória, e essa glória vem com o seu povo, e do outro lado, o juízo. O texto não fala sobre isso, só estou dizendo que se tem um lado tem glória, do outro tem juízo. Então esse texto aqui nos revela essa glória futura de Jesus. Esse texto é para ensinar aos discípulos e a nós, que ainda que Jesus tivesse ali uma aparência humilde, de um homem com os pés empoeirados, calçando sandálias de couro, andando no sol da Palestina para cima e para baixo, suado, a cabeça suada, esse homem humilde que morava em lugar humilde, nasceu numa manjedoura, vivia entre os pobres. Palestina, os judeus eram um povo considerado desprezível pelos romanos, era um povo servo dos romanos, sem identidade, e Jesus nasce ali, e anda no meio deles, e vive com eles, come peixe, né? O peixe, pelos estudiosos, grandes estudiosos, você vê lá no manual bíblico da Sociedade Bíblica, o peixe ali do mar da Galileia, que não é mar, é um lago, é a tilápia, né? Eu já comi esse peixe lá, mas não sabia que era tilápia. Então, Jesus comia tilápia. Tilápia é o peixinho mais barato que tem aí. Você vai aí, se qualquer pesca e pague aí, tem tilápia, né? Não era o peixe mais caro, mais nobre que ele estava comendo. Ele comia a tilápiazinha ali com os pescadores, vivia com os simples, com os pobres. Mas Jesus agora mostra para eles que esse homem simples tem essa glória sobre ele e para eles. Hoje nós servimos a Jesus em simplicidade aqui, somos olhados pelo mundo como loucos, como malucos. O que esse povo maluco está fazendo no culto, de máscara na cara? Esse povo é doido? O que esse pastor está pregando aí? Isso é um maluco. É assim que o mundo nos vê.
seja ele rico ou pobre, intelectual ou simples. É assim que o mundo nos vê. Mas para esse Jesus simples e humilde, que caminhava pela Galileia, e para esse povo de Deus, considerado loucura nesse mundo, por isso Paulo que diz que Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo, está reservado uma glória, essa glória que os discípulos viram em Moisés, em Elias e em Jesus, essa glória que deixou os 3 discípulos assustados, estarrecidos, é a glória que está reservada para a igreja do Senhor Jesus e para aqueles que pertencem ao seu povo, à sua igreja. Então nos ensina esse texto exatamente isso. A transfiguração tem por muito intuito, ou para ensinar a lembrar aos discípulos, que embora eles fossem ser perseguidos, morreriam perseguidos, sofreriam nesse mundo, as aflições desse mundo, estava reservado para eles uma glória. Presta atenção nessa glória que tem aí. Isso aqui é uma glória tremenda. Então Jesus estava ensinando a eles: olha, vocês como meus servos, meus filhos, Jesus disse: no mundo tereis aflição. Esse mundo é de aflição, nós vamos sobrevivendo aqui, ali, tem uns que prosperam mais, outros menos, mas tudo com aflição, dificuldade, agonia, luta, choro, lágrimas. Quando vocês cantaram esse hino, eu chorei aqui, transbordei, porque eu fiquei meditando exatamente nessa glória que Jesus tem reservado para a sua igreja. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, porque lá está reservado uma vida de glória, uma vida cheirosa, uma vida poderosa, uma vida transformadora. Então, nos ensina isso. Quando você lê esse texto, igual eu li para você, está dizendo o seguinte: eu e você vamos passar por essa luta que estamos passando agora, vamos ter a dificuldade, as aflições do mundo, as perseguições do mundo, mas não desanime. Nós vamos ter as tentações, as seduções do mundo, mas não desanime, porque tem uma glória muito grande reservada para você, para mim, com Jesus Cristo, com seus profetas, com seu povo. Está reservada essa glória, é poderosíssima, é poderosíssima. Então fica aí quietinho. Nós, no dia a dia, sentimos tentado a desistir de Jesus pelas aflições. O obreiro que quer fazer a obra de Deus, mas ainda não chegou o momento, ou não tem aquela situação, aquela agonia, dá um desânimo, uma vontade de parar. O jovem, nas suas batalhas, nos seus questionamentos religiosos, nas suas dúvidas, nas tentações que sofre, nas perseguições que sofre psicológicas, nas pressões do mundo, vem aquela vontade de desistir, desanimar. Você pai, você mãe, você servo de Deus, as pressões de sustentar o seu lar, as dúvidas, as dificuldades, nos dá vontade de desistir. Mas essa visão, essa revelação da transfiguração, Jesus deu aos discípulos e deixou para nós olharmos para esse texto e ver essa glória futura que está reservado para nós. E quando vier essa pressão, essas articulações do inferno e do mundo, essas vozes contrárias, quando vier os desânimos, nós olharmos para essa visão futura e dizer: não, Senhor,
o meu caminho é aqui, eu vou me arrastando, mas o meu caminho é ali, estar junto com Jesus na sua glória futura. Essa glória não é hoje, essa glória é futura. Nós estamos aqui em prova, assim como o aluno está lutando para fazer uma prova, um teste, o funcionário fazendo um teste para ver se pega uma vaga. Eu e você estamos nessa período de prova, de teste, mas a glória vai chegar. E olha, tem uma resposta melhor para você. Lá nas provas e no teste podemos ser reprovados, aqui também podemos sermos reprovados, se deixarmos. Mas se nós firmarmos em Jesus, não teremos reprovação, vamos passar direto e vamos usufruir dessa glória. Então, esse texto nos ensina isso, que no período de aflições, você que está me ouvindo aí na sua casa, nas aflições, nos desânimos, fique firme, olhe para a glória que Jesus tem reservado para mim e para você na eternidade, e vamos continuar a nossa jornada seguindo a Jesus. Vamos continuar, olhando para Ele. A segunda lição que esse texto nos traz, e nos chama a atenção nessa passagem, é a expressão maravilhosa que Pedro diz: Mestre, bom é estarmos aqui. Mestre, bom é estarmos aqui. Enquanto nós começamos o culto aqui hoje, com a equipe de louvor cantando, depois veio aqueles hinos maravilhosos da orquestra, os jovens cantaram, o coral Nova Jerusalém cantou, a nossa palavra é essa: bom é estarmos aqui. Imagina se eu tivesse ficado em casa assistindo notícias. Graças a Deus eu não assisto, mas a maioria das pessoas fica lá assistindo. É notícia de jornais que só está falando em miséria, só em miséria, só em miséria, só em miséria. Não é? Bom é estarmos aqui. Pedro, quando viu aquilo ali, aquela glória, aquele poder, ele ficou assustado, diz o texto, e ele disse: olha, o negócio aqui está tão bom que vamos fazer 3 tendas aqui, e vamos ficar por aqui mesmo. Negócio de descer desse monte aqui não, vamos ficar por aqui mesmo. É que Pedro não estava nem vendo o monte. Hoje você passa lá, nessa região norte, indo lá para Galileia, uma estradazinha e tal, você vê o Monte Tábor, não tem nada que atrai, não tem graça nenhuma. Mas a glória ali foi tão grande que Pedro não viu essa feiura, essa simplicidade do monte. Ele viu a glória futura que ele desfrutaria com Jesus e com os profetas. Bom é estarmos aqui, né? Então, observe aqui, essa frase de Pedro está expressando o mais profundo da sua alegria. Esse texto está expressando, quando Pedro fala, bom é estarmos aqui, ele está expressando o mais íntimo, o mais profundo da sua felicidade. Felicidade essa que o mundo está atrás. É livros, como ser feliz, né? Como ter uma vida feliz. O mundo está atrás da felicidade. Felicidade é só em Jesus. O resto são emoções, alegrias passageiras. Ganhei um carro zero, alegria, passageira, daqui a pouco isso passa. Ou sai um emprego bom, você fica alegre, mas é passageiro, daqui a pouco passa. Ou casei, maravilha, passageiro. Vem as lutas do dia a dia, agora é manter o casamento. Ou conquistei mais um diploma, é uma alegria, mas é passageiro.
Felicidade eterna é essa que Pedro sentiu quando estava na glória, ali vendo a glória de Cristo, que ele disse: bom é estarmos aqui. Essa é a maior expressão que saiu da alma de Pedro sobre a alegria da glória futura com Jesus, irmãos. O momento que estamos aqui na casa do Senhor é um momento de renovo, de fortalecimento, e a gente transborda em língua estranha, chora. Bom estarmos aqui. Mas aqui nós estamos sentindo algumas gotas do que está reservado lá para nós. Ainda está distante da visão que Pedro teve, ainda está distante do que nós podemos entender do que está reservado para mim e para você. Então não desista, não desanime, fique firme. Vem aflição, vem perseguição, vem lutas, vem dificuldades, permaneça firme, porque bom é estarmos junto com Jesus, bom é estarmos com o povo de Deus, bom é estarmos na sua casa, que ele diz: a minha casa será casa de oração. Esse é um lugar, jovens, bom para vocês estarem. Esse é o melhor lugar para vocês estarem. Aqui é o melhor lugar para você investir, né? É na casa do Senhor, é estar aqui. Oxe, isso aqui é bom demais. Eu não me lembro se eu já fui em monte orar, eu não me lembro. Eu fui para mato orar, para o mato orar eu já fui, mas monte eu não me lembro. Mas irmãos, eu não troco a casa do Senhor por monte, por lugar nenhum. Por quê? Porque Jesus que disse: a minha casa será chamada casa de oração. Olha que declaração é essa? Então, se ele está dizendo que a minha casa será chamada de casa de oração, ele está dizendo que aqui é o lugar mais íntimo que ele criou para nós orarmos, para falar com ele. Por que eu vou para a casa do Pedro, do João? É aqui. Bom é estarmos aqui. A alegria de estarmos com Jesus hoje, de estarmos aqui na casa do Senhor hoje, de estarmos com o povo de Deus hoje, né? Lá no mundo eles dizem: esse lugar é muito bom, tem uma troca de energia, tal. Energia nenhuma. Isso aqui é o poder do Espírito Santo em nós aqui, né? Se energia valesse, lá no Maracanã, todo jogo o Fluminense ganhava, porque ali sai energia, lá que eu fico, faz gol, o cara chuta na China, né? Então, nem nada de energia, aqui é o poder do Espírito Santo, é uma glória tremenda, visitando cada um de nós, lavando a nossa mente, o nosso coração, renovando as nossas forças. Meu servo, estou te renovando aqui, minha serva, para você suportar mais essa semana. Aguentar a CNN, a Globo, os demônios que estão soltos nessa nação. Renova aí. Agora vai lá. Aí a semana que vem está esvaziando. Casa de oração. Por quê? Porque é bom estarmos aqui. Aqui a gente medita, aqui a gente contempla a glória futura, aqui a gente ora, aqui a gente canta ao Senhor, aqui o Espírito Santo visita. Ele visita eu sozinho lá em casa? Visita. Ele me visita no trem? Visita. No carro, indo para o trabalho? Visita. Mas, junto com o povo de Deus, é maravilhoso, é diferenciado. Bom é estarmos aqui. Então, Pedro está anunciando que esse dia vai ser maravilhoso, vai ser bom demais. Pedro está nos anunciando que esse dia futuro vai ser bom demais, né? Vai ser maravilhoso, não vai dar vontade, nunca mais vamos, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Tribulação, encheção de paciência, mentira, fake, nada disso. Vamos viver uma noite e dia em glória e em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e com aqueles que nós amamos.
né? Então, por isso que Pedro fez essa maravilhosa declaração: bom é estarmos aqui. Irmãos, gravem isso: bom é estarmos na presença do Senhor, bom é estarmos na casa de Deus. Não troca isso por nada. Ainda que venha lutas, tristezas, decepções, perseguições, não troque isto por nada, porque é bom estarmos na presença do Senhor. O salmista dizia: bom é cantarmos ao Senhor. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram. O que te disseram? Vamos à casa do Senhor. O salmista estava lá meio desanimado, alguém foi passando, falou: gente, vamos lá para a casa de Deus. Foi, é mesmo. Que convite maravilhoso você me fez. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por último aqui, chama a atenção o testemunho, né? Que nos mostra aqui o ofício de Jesus Cristo na qualidade de rei, de Messias. Esse texto nos mostra Jesus como Messias e Rei glorioso. O dia a dia de Jesus era o momento do Cordeiro, aquele que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para viver ali, sofrer, anunciar o Evangelho, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, entre os simples, falando do reino de Deus, suado, pé sujo de poeira. Ali é o Cordeiro, que vai para a cruz, sofre, ensanguentado, morre. Agora aqui na transfiguração, já é o Messias, já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A transfiguração é mostrando um pouquinho do que será o reino de Deus, a glória eterna, que está reservado para nós que mantivemos firmes aos pés de Jesus. E aí fala da lei dos profetas, quando mostra Moisés e Elias, fala dessa lei dos profetas. Jesus é aquele sobre quem os profetas e a lei falaram. Aonde, pastor? Ora, lá na lei, quando fala do tabernáculo, fala de Jesus, o tabernáculo é Jesus. Lá no livro de João fala: e ele veio e habitou entre nós. O que é habitar? Se fez tabernáculo entre nós, veio morar. Lá na lei, fala do Cordeiro morrendo no lugar de outro, por causa do pecado do outro. O que Jesus é? Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lá na lei está anunciando Jesus. E nos profetas? Está falando de Jesus. Quantos textos falando de Jesus? E o seu nome será maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. Quantos textos nos profetas se referem a Jesus? Raiz de Davi. Para os gentios que estavam em trevas, raiou a luz da salvação. Está lá no livro de Isaías. Vinde, bebei, de graça, sem pagar. Convite para a salvação. Os profetas anunciando Jesus. A lei de Moisés anunciando Jesus. Então aqui mostra isso. E aí, vem o versículo 7, para nós já encerrando aqui. Veio uma voz, dentro daquela glória, ainda entrou uma outra glória, uma nuvem de poder, e daquela nuvem saiu uma voz: este é meu filho querido, este é meu filho amado. O que é isso? Era ali Deus confirmando que esse negócio não era brincadeira. Era ali Deus confirmando que não era uma religião no Oriente que estava surgindo. Era ali Deus confirmando que não era mais um pensador que estava surgindo. Era ali Deus confirmando
que não era um novo filósofo ou uma nova filosofia de vida. Ali era Deus confirmando a sua encarnação, não é reencarnação, a sua encarnação, encarnar-se, virar carne. Este é meu filho amado, este é meu filho querido, este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Aqui na transfiguração, Deus confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Aonde tem isso no mundo ou na história, de alguém confirmando que este é meu filho amado, que veio para salvar? Então aqui na transfiguração, Deus vem e confirma para os discípulos, não tem outro caminho, segue ele, que esse é o meu filho amado, esse é o meu filho querido, e é ele que eu e você vamos seguir. Deus já avisou, esse é o meu filho amado, então eu vou para outro lugar, para onde? Por isso que Pedro lá na frente disse, Senhor, para onde nós vamos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Meu irmão, não é a luta, não é a tribulação, não é a perseguição que pode te tirar de Jesus, não, porque esse é o Filho de Deus, é o Salvador, é o amado de Deus, e é Ele que nós devemos seguir, não é? E aí, o texto termina dizendo assim, esse é meu filho amado, meu filho querido, Deus testemunhando naquela manifestação de glória que Ele é Jesus, é o Filho de Deus, é o Salvador. E aí diz assim, a Ele o quê? Vamos lá, igreja, a Ele ouvir, né? Na minha tradução diz assim, ó, escutem o que Ele diz, esse é meu filho amado, escutem o que Ele diz. Meus irmãos, tem tanta voz por aí, estamos vivendo época de vozes, vozes para todo lado, te convidando a largar Jesus, voz do inferno, voz do diabo, vozes tentadoras, vozes politizadas, vozes filosóficas, são tantas vozes nos querendo tirar de Jesus, né? São muitas as vozes, mas antes de encerrar a transfiguração, antes de encerrar aquela grande visão do que vai ser o meu e o seu futuro com Cristo na glória, na sua segunda vinda, a palavra final da revelação foi, escutem o que Ele diz, escute o que Jesus diz. Pastor, e aonde Ele está falando? Aqui agora, Ele está falando, porque eu estou expondo a palavra dEle, Ele está falando. Quando você lê a palavra de Deus, Ele está falando. Busque o Senhor, e Ele vai falar com você. Ah, Deus não fala comigo, claro, você, com certeza é você que não quer ouvi-lo, porque também tem vezes que Ele vai falar com a gente, Ele não vai falar o que eu quero, e aí, tem essa questão, será que você realmente quer ouvir a voz de Deus? Porque não é todo dia que Deus fala o que a gente quer. Tem dia que Ele vem e fala o que a gente quer. A gente está sofrendo, lutando, Ele vem e consola, Ele vem dar uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo. Mas tem dia que Ele vem dar uma palavra de exortação. Tem dia que Ele vem e diz não. Tem dia que Ele nos repreende. Mas a própria Bíblia já diz que Ele repreende quem Ele ama. Eu queria pedir os jovens aqui para preparar para já cantar esse hino novamente. Este é o meu filho amado. Então não há dúvida que Jesus é o nosso Salvador, porque o próprio Deus testemunhou. E segundo, a Ele ouvi.
Igreja do Senhor Jesus, ouça a voz do Filho de Deus, através da sua palavra. E esse Deus, Ele fala através da sua palavra, Ele fala nos hinos, Ele fala na pregação, Ele fala no sonho, Ele fala na revelação. Ouve, tenha certeza, que toda voz que te desanima da igreja, que te afasta da comunhão com o povo de Deus, que te afasta da ceia do Senhor, que te afasta da casa de Deus, que te afasta de uma vida com Deus, essa voz não é de Jesus, não. A própria palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 10, 27 e 28, diz assim, olha o que diz o texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não ouça outra voz a não ser a do bom pastor Jesus Cristo. E a voz dele é simples, simples, simples. A voz dele é simples. Não confunde os nossos ouvidos. Quando uma voz te confunde, por melhor que ela seja, ela não é do Filho de Deus. Ela não é de Jesus, porque a voz de Jesus é simples, é clara e não deixa nenhuma dúvida. Ei, glória a Deus!